Você tá pronto para entrar no mundo das sombras? O caso de Jack, o Estripador, é um dos maiores mistérios da história. Mas antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal, pois aqui revelamos os segredos mais sombrios da história. A história de Jack o Estripador começa em uma Londres sombria e cheia de mistério. No final do século XIX, o bairro de Whitechapel era conhecido por sua pobreza extrema e pela alta taxa de criminalidade. A área estava repleta de ruas estreitas e mal iluminadas, locais perfeitos para os crimes que iriam aterrorizar a cidade nos meses seguintes. Mas antes de Jack aparecer, Whitechapel já era um lugar marcado por violência e desespero. Tudo começou no mês de agosto daquele ano, quando a primeira vítima, Mary Ann Nichols, foi encontrada brutalmente assassinada. Seu corpo foi deixado em um beco escuro, com sinais de mutilação que indicavam que o assassino tinha algum conhecimento anatômico. A polícia, já acostumada com crimes violentos na região, inicialmente não deu a este caso a atenção devida. No entanto, com o passar das semanas, mais mulheres começaram a desaparecer. E, quando seus corpos eram encontrados, o modus operandi do assassino se tornava cada vez mais claro. Mutilações grotescas, cortes cirúrgicos e uma precisão assustadora. A cada novo assassinato, a sensação de medo se espalhava por Whitechapel. Mas o mais perturbador não eram apenas as mortes em si, mas o fato de que o assassino nunca deixava pistas claras sobre sua identidade. Sem testemunhas, sem câmeras, sem nenhuma evidência concreta, o mistério só aumentava. A cidade, já marcada por suas dificuldades sociais, agora se via ameaçada por um predador invisível. E foi assim que o terror de Jack o Estripador começou a se espalhar, deixando uma marca indelével na história de Londres. O que tornava os assassinatos de Jack o Estripador tão aterrorizantes não eram apenas as mortes em si, mas a maneira brutal e meticulosa com que ele as realizava. Cada crime carregava uma assinatura de precisão que parecia indicar que o assassino possuía algum tipo de conhecimento anatômico ou até mesmo experiência médica. As vítimas eram sempre mulheres, geralmente prostitutas, e o local dos crimes era sempre isolado e de difícil acesso. Mas o que mais chamava atenção era a violência extrema e as mutilações que seguiam um padrão preciso. A primeira vítima, Mary Ann Nichols, foi encontrada com cortes profundos no pescoço, e sua barriga foi aberta com precisão. A segunda vítima, Annie Chapman, teve a mesma sorte macabra. Seu corpo foi encontrado com a garganta cortada e o abdômen aberto. Mas além disso, parte de seus órgãos internos haviam sido retirados, algo que sugeria um grau de habilidade cirúrgica. O terceiro assassinato do Elizabeth Stride, embora tenha sido igualmente brutal, parecia menos meticuloso. Porém, o assassinato de Catherine Eddowes foi ainda mais grotesco. Seus órgãos internos foram completamente removidos, e os cortes feitos em seu corpo eram tão precisos que sugeriam que o assassino não estava apenas matando, mas também estudando o corpo de suas vítimas. A mutilação não era apenas um ato de crueldade, mas um ritual sombrio, que parecia ter um propósito além do simples assassinato. O ponto que mais intrigava a polícia e os investigadores da época era justamente a precisão das mutilações. Ninguém sabia ao certo se o assassino tinha algum tipo de formação em anatomia ou se sua experiência vinha de algum outro lugar. O fato é que Jack o Estripador deixava suas vítimas em uma cena de horror indescritível, como se estivesse imortalizando seu próprio trabalho macabro com cada novo assassinato. As vítimas de Jack o Estripador eram mulheres, principalmente prostitutas, que lutavam para sobreviver nas ruas de Whitechapel. Em um bairro marcado pela pobreza extrema, elas eram alvos fáceis para um assassino que se movia nas sombras. Embora muitas dessas mulheres vivessem em condições precárias, cada uma delas tinha uma história única, um passado que muitas vezes foi ignorado pela sociedade, mas que deixou um vazio profundo quando suas vidas foram interrompidas de maneira tão cruel. Mary Ann Nichols, a primeira vítima, tinha 43 anos e vivia uma vida difícil, marcada por relacionamentos conturbados e vícios. Ela foi encontrada na madrugada de 31 de agosto de 1888 com o pescoço cortado e seu abdômen aberto. Sua morte foi brutal, mas não foi o suficiente para alertar as autoridades, que ainda não conseguiam entender a magnitude da ameaça que se aproximava. Annie Chapman, a segunda vítima, foi encontrada em 8 de setembro de 1888. Ela era uma mulher de 47 anos, mãe de 3 filhos e viúva. Seus filhos estavam morando em um orfanato na época de sua morte, e ela tentava sobreviver como prostituta. Annie foi encontrada com a garganta cortada e mutilações ainda mais brutais. O assassinato dela chamou mais atenção da polícia, mas o mistério em torno do assassino apenas se aprofundava. Elizabeth Stride, a terceira vítima, foi assassinada em 30 de setembro de 1888. Ao contrário das outras, ela não sofreu as mesmas mutilações. Seu assassinato foi interrompido, possivelmente porque o assassino foi interrompido por alguém que se aproximou do local. Ela tinha 45 anos
e como as outras, também era prostituta. Embora a natureza menos brutal de sua morte tenha deixado algumas dúvidas sobre a autoria de Jack, o fato de ela ter sido encontrada nas proximidades das outras vítimas fez com que sua morte fosse atribuída ao mesmo assassino. Catherine Eddowes, a quarta vítima, foi assassinada na mesma noite de Elizabeth Stride, o que ficou conhecido como o duplo evento. Seu corpo foi encontrado em uma rua tranquila com mutilações extremamente cruéis, incluindo a remoção de seus órgãos internos. Ela tinha 46 anos e era uma alcoólatra conhecida nas ruas de Whitechapel. A última vítima, Mary Jane Kelly, foi assassinada em 9 de novembro de 1888, e seu corpo foi encontrado em condições ainda mais horríveis do que as anteriores. Com apenas 25 anos, Mary Jane foi encontrada dentro de seu quarto, com mutilações tão intensas que seu rosto mal podia ser reconhecido. Sua morte foi tão brutal que foi descrita como a mais horrível de todas as 5 vítimas confirmadas de Jack. Cada uma dessas mulheres teve suas vidas interrompidas de maneira brutal e sem aviso. Mas o mais perturbador de tudo é que as mortes de cada uma delas ficaram marcadas por um mistério que nunca foi resolvido. Até hoje não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite, nas ruas escuras de Whitechapel, onde Jack, o Estripador, fez sua última vítima. O mistério em torno de Jack, o Estripador, não se limita apenas às suas vítimas e aos seus crimes. Um dos aspectos mais intrigantes e sombrios dessa história são as cartas enviadas pelo próprio assassino. Durante a onda de assassinatos, várias cartas foram enviadas à polícia e à imprensa, algumas afirmando ser do próprio Jack, o Estripador. Essas cartas não eram apenas tentativas de se vangloriar de seus atos, mas também alimentaram ainda mais o medo e a paranoia que tomaram conta de Londres. A primeira e mais famosa dessas cartas foi a Dear Boss, que apareceu em setembro de 1888. Nela, o assassino assina como Jack, o Estripador, e faz ameaças explícitas e detalhadas sobre seus próximos movimentos. A carta é notável não apenas pela ousadia do autor, mas pela forma como ele descreve seus crimes, como se estivesse se divertindo com o caos que estava causando. Ele até mesmo sugere que a polícia seria incapaz de capturá-lo, aumentando ainda mais o terror nas ruas de Whitechapel. Outra carta famosa foi a Saucy Jack, que foi recebida logo após o assassinato de Catherine Eddowes. Nesta, Jack novamente se vangloria de suas ações e faz referência aos detalhes do crime que somente o verdadeiro assassino poderia conhecer. A carta foi assinada de maneira semelhante à primeira, e isso apenas fortaleceu a ideia de que o assassino estava se comunicando diretamente com a imprensa e com o público, rindo de sua própria impunidade. A mais perturbadora, no entanto, foi a From Hell, que chegou à polícia em outubro de 1888. Essa carta foi acompanhada de um pedaço de rim humano, que supostamente havia sido removido de uma das vítimas. Nela, Jack afirma que o envio do pedaço de órgão foi uma mostra de boa vontade. O conteúdo da carta e o ato de enviar um pedaço humano tornaria uma das mais macabras e insanas evidências de sua existência. Muitos acreditam que ela foi uma tentativa de Jack de intensificar o medo e confundir ainda mais as autoridades. Mas a grande questão que persiste até hoje é: as cartas foram realmente enviadas por Jack, o Estripador, ou eram simplesmente uma farsa? Há quem acredite que elas eram apenas uma tentativa de desviar a atenção das investigações, uma estratégia para criar mais caos e medo. Por outro lado, algumas cartas continham detalhes precisos dos crimes, o que sugere que o assassino de fato esteve por trás delas. As cartas de Jack, o Estripador, não só alimentaram o pânico em Londres, mas também se tornaram um dos elementos mais enigmáticos do caso. Elas revelam um assassino não só cruel e meticuloso, mas também alguém que gostava de brincar com suas vítimas, com a polícia e com a sociedade como um todo. O fato de que essas cartas ainda existem hoje mantém o mistério de Jack vivo, com cada nova teoria sobre sua autenticidade dando uma nova perspectiva sobre a mente do assassino. O mistério sobre a identidade de Jack, o Estripador, continua a fascinar o mundo até hoje. Desde os primeiros dias após os assassinatos, várias teorias começaram a surgir sobre quem poderia ser o assassino. Com tão poucos indícios concretos, a identidade de Jack se tornou um dos maiores enigmas não resolvidos da história criminosa. E com o passar dos anos, muitos suspeitos foram levantados, cada um com sua própria história e teorias para apoiar as acusações. Algumas dessas teorias parecem plausíveis, enquanto outras são mais fantasiosas, mas todas deixam uma dúvida no ar. Quem foi realmente Jack, o Estripador? Um dos suspeitos mais discutidos era Kosminski, um barbeiro polonês que morava em Whitechapel. Kosminski era conhecido por seu comportamento excêntrico e sua aparente instabilidade mental. De acordo com algumas teorias,
Ele tinha um ódio profundo por mulheres, especialmente prostitutas, o que poderia Taylor levado a cometer os assassinatos. Além disso, em 2024, uma pesquisa genética usando o DNA de uma das cartas de Jack, o Estripador, sugeriu que Kosminski poderia ser o assassino. No entanto, essa teoria ainda não foi universalmente aceita, e muitos questionam a validade das evidências. Outro suspeito popular é James Maybrick, um rico comerciante de Liverpool, que, segundo algumas teorias, teria sido Jack, o Estripador. Maybrick foi acusado de ser o assassino após o aparecimento de um diário que teria sido encontrado entre seus pertences, no qual ele teria se confessado como o responsável pelos assassinatos. Esse diário, conhecido como o Diário de Maybrick, contém detalhes sobre os crimes e menciona as vítimas de maneira perturbadora. Contudo, muitos especialistas consideram o diário uma falsificação, e a teoria de que Maybrick era o estripador ainda é amplamente debatida. Uma teoria mais excêntrica sugere que o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, poderia ter sido o assassino. De acordo com essa teoria, o príncipe estava envolvido em uma série de escândalos e teria cometido os assassinatos como resultado de sua loucura ou de um desejo de encobrir seus próprios segredos. Embora a teoria tenha sido amplamente desacreditada, ela gerou bastante controvérsia na época e ainda encontra alguns seguidores. Outros suspeitos incluem médicos como o Dr. Francis Turnbull, que era um charlatão americano com um histórico de antipatia por mulheres. Ele foi preso em Londres na época dos assassinatos e tinha um comportamento suspeito, mas nunca foi formalmente acusado. Há também teorias que sugerem que Jack poderia ser um membro da classe média ou até mesmo um cirurgião, dado o nível de precisão dos cortes feitos nas vítimas. Ainda assim, mesmo com tantas teorias e suspeitos, a identidade de Jack, o Estripador, continua a ser um mistério. E talvez, como alguns sugerem, isso seja parte do seu apelo. A ideia de que o assassino nunca foi capturado, e que sua identidade pode ser algo que nunca seremos capazes de descobrir. O impacto de Jack o Estripador vai muito além de seus crimes brutais. Mesmo após mais de um século desde os assassinatos, sua lenda persiste não apenas em Londres, mas ao redor do mundo. O medo, o mistério e a fascinante incapacidade de resolver o caso fizeram de Jack um ícone da cultura criminal. O seu legado não é apenas uma história de horror, mas uma fonte inesgotável de teorias, filmes, livros e até mesmo conferências acadêmicas. Mas o que é mais inquietante é a maneira como o nome Jack, o Estripador, ainda ressoa nos dias atuais, mantendo a cidade de Londres e o mundo em um estado perpétuo de assombração. Em Londres, o local dos crimes em Whitechapel se tornou um ponto de peregrinação para turistas, investigadores e curiosos. Existem até passeios turísticos que levam os visitantes por uma jornada pelos lugares onde as vítimas foram encontradas. Essas excursões têm uma mistura de respeito e fascínio, como se a cidade estivesse de alguma forma marcada pelo mal que ocorreu ali e isso se perpetuasse através dos anos. Whitechapel, que já foi um dos bairros mais perigosos e pobres de Londres, agora é um símbolo de uma época sombria e misteriosa. O nome Jack, o Estripador, tornou-se uma metáfora para os assassinos não resolvidos que vêm depois. A sua figura se manteve em nossa cultura popular, sendo retratado em livros, filmes, séries e até mesmo em músicas. O próprio termo estripador foi incorporado ao vocabulário, usado para descrever outros criminosos que cometem crimes semelhantes, criando uma conexão direta entre ele e os crimes que continuaram a ocorrer ao longo do tempo. Jack não é mais apenas um assassino do século XIX, ele se tornou um símbolo do medo coletivo. O que torna Jack tão duradouro não é apenas o horror de seus crimes, mas o fato de que ele é uma figura sem rosto. O fato de nunca ter sido capturado alimenta a fantasia e o mistério. O assassino invisível é ainda mais aterrorizante, porque ele permanece uma ideia indefinida, menos uma ameaça em potencial que pode estar em qualquer lugar e em qualquer época. A busca pela verdade, que ainda persiste, torna Jack um ícone de mistério. E até mesmo na cultura pop moderna, ele é frequentemente comparado com outros criminosos notórios como Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, mas seu caso permanece incomparável, devido ao grau de especulação que ainda envolve sua identidade. Além disso, o legado de Jack, o Estripador, também é um reflexo das questões sociais e econômicas da época. Ele expôs as desigualdades e as falhas do sistema de justiça e das instituições sociais em lidar com a pobreza e a exploração das mulheres. As vítimas de Jack eram mulheres pobres, marginalizadas pela sociedade, e seus assassinatos se tornaram um reflexo do tratamento dado a essas mulheres na época. A luta contra a pobreza, a misoginia e a negligência social ainda são questões que continuam a assombrar o mundo moderno, e Jack, o Estripador, permanece como um lembrete perturbador dessas desigualdades. Em última análise, o legado de Jack, o Estripador,
não é apenas o de um assassino. Ele é o símbolo de um mistério não resolvido, de uma sociedade que não conseguiu proteger seus membros mais vulneráveis, e de um medo coletivo que nunca desapareceu. Mesmo depois de mais de 130 anos, Jack, o Estripador, continua a assombrar a mente das pessoas, como uma sombra que se recusa a desaparecer. A história de Jack, o Estripador, nunca foi completamente resolvida, mas ela continua a nos fascinar e a nos aterrorizar. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios como esse, deixe seu like e se inscreva no canal.